Vamos lá, eu já tô perdendo minhas estribeiras. Esse vídeo eu não sei quanto tempo vai ter, é bastante coisa pra falar, digamos, e é a minha terceira tentativa, porque o meu gato fica fazendo muito barulho aqui em casa, então, bora lá. De novo, o mais impressionante sobre o final de The Boys é que ele conseguiu decepcionar depois de anos, sendo uma série muito fora da curva, principalmente do gênero de super-heróis. Isso é o dor de se falar porque é impossível esquecer o impacto que essa série teve lá pra 2019, por aí. Naquela época, o gênero de heróis estava começando a cansar. A Marvel tinha acabado de lançar tempos antes, em 2018, Vingadores Ultimato. E daí, muita gente foi o auge desse tipo de história. Só que depois disso, parecia que tudo começou a saturar, principalmente por conta das qualidades de filmes e séries de super-heróis estavam começando a decair. Só que aí, foi aí que surgiu The Boys. A proposta era basicamente pegar tudo que o público estava acostumado e amar sobre super-heróis e destruir completamente. Em vez de heróis inspiradores, a série mostrava supers corruptos, egoístas, violentos e completamente podres por dentro. Era uma sátira pesada sobre poder, celebridades, corporações, mídia e idolatria. Isso funcionou absurdamente bem. Só que uma coisa que eu sempre achei engraçado é que muita gente leva a interpretar a série de uma forma mais literal possível. Tem gente que olha pro Capitão Pátria e fala: tá vendo? Se existissem pessoas com poderes, eles seriam exatamente desse jeito. Mas sinceramente, eu nunca achei que esse fosse a verdadeira mensagem da obra, pelo menos no início, porque no próprio universo de The Boys contradiz isso muitas das vezes. Apesar de boa parte dos super ser completamente FDPs, ainda assim há personagens que mostra que nem todas as pessoas seriam desse jeito. Um exemplo que eu posso dar é o Tribala, que obviamente o motivo da história começar é por conta dele, de ele ter matado a namorada do Hugh e ter sido completamente escroto e um dos personagens mais desprezíveis, digamos assim, ao decorrer da série. Só que aí, conforme tudo desmorona ao redor dele, ele percebe não só como tudo que ele fazia era não mal só para ele, mas também a tudo que de mal que ele causou aos outros, ele realmente tenta mudar, assim como a gente vê essa redenção dele na última temporada. Assim com a Luz Estrela, por exemplo, entra naquele mundo acreditando genuinamente no heroísmo, e mesmo depois de descobrir toda a podridão da Vought, ela ainda continua tentando fazer a coisa certa. E o próprio Capitão Pátria deixa claro que ele é muito consequência da criação monstruosa que ele teve, do que simplesmente um cara mal porque ele tem poder. O personagem literalmente foi criado em laboratório, sem amor, sem humanidade, sem infância normal. A série inteira mostra que ele virou aquilo porque ele cresceu completamente sem ausência de amor, digamos assim. Então não, The Boys nunca foi simplesmente super-heróis seriam maus na vida real, nada disso. Ela sempre foi mais sobre o que acontece quando pessoas traumatizadas, digamos assim, recebem poderes absolutos, sem limite. E foi justamente por fugir do padrão que a série se destacou tanto. Só que o problema é que no final ela acabou se perdendo completamente, porque a reta final da série começa a ficar cheia de inconsistências narrativas, conveniências de roteiro, decisões que pareciam existir só porque os escritores queriam chegar a determinados momentos quando eles bem quisessem. O maior exemplo disso é o Soldier Boy, que na temporada anterior ele era retratado como uma ameaça absurda. Pô, o Billy Bruto tava querendo usar ele como arma para enfrentar o Capitão Pátria, porque antes ele literalmente era o maior símbolo da Vought, o super mais poderoso da geração dele. Só que na última temporada ele simplesmente não serviu para nada. O personagem perde completamente a personalidade própria que tinha antes e vira basicamente uma ferramenta do roteiro. O Capitão Pátria precisa do composto V, então o Soldier Boy simplesmente entrega para ele. Por quê? Porque sim, é porque o roteiro quer. Simplesmente isso. Eles tentam jogar uma motivação mó ridícula que envolve a Tempesta, que ele sentia algo por ela, como se ele estivesse fazendo aquilo por causa dela. Só que isso simplesmente foi do nada jogado para nós nessa última temporada. Não existia construção suficiente para parecer natural, e as inconsistências não param por aí. A própria escala de poder da série para de fazer sentido. Durante temporadas inteiras, o Capitão Pátria foi construído como uma força praticamente imparável. Para segurar ele, precisava do Billy Bruto com poderes, basicamente. Do Soldier Boy, tudo bem que nessa cena aí ele não tá com uma força total, basicamente. Do Hugh também com os poderes, e mesmo assim mal conseguiu conter o cara. Não é à toa que ele conseguiu fugir da cena.
O Trem-Bala, que é o velocista da série, fugia dele e ainda assim o Capitão Pátria parecia acompanhar ele, basicamente ainda. A Kimiko, que literalmente nessa mesma temporada foi partir de 2 facilmente com o laser dele. Mas aí chega no final da série e parece outro personagem. Ele literalmente usa o laser só de enfeite, porque parece que é só pra empurrar. É o que serve. Ele tenta fugir, só que, pô, cadê aquela velocidade absurda que ele tinha pra conseguir? Não, simplesmente sumiu. Não consegue finalizar ninguém direito e perde completamente aquela sensação de ameaça absoluta, construída durante anos. Isso acontece justamente depois de ele tomar uma versão ainda mais poderosa do composto V. Ou seja, teoricamente, ele deveria estar mais forte do que nunca, né? Digamos assim, imortal. Mas a série não consegue transmitir isso. Isso destrói completamente o peso da reta final. Porque durante temporadas inteiras, a série prometia o descontrole definitivo do Capitão Pátria. Toda hora a gente pensava, caramba, se ele perder o controle, acabou. A primeira temporada já mostrava isso quando ele matou aquela mulher lá que ele tinha um lance esquisito de amamentação, né? Justamente para cortar a única pessoa que ainda manipulava ele emocionalmente. Depois veio a Tempesta, se vindo como outro tipo de instabilidade emocional para ele. Ela morre, ele enlouquece mais ainda e ameaça destruir tudo. E a série continua prometendo, uma hora ele vai realmente perder as estribeiras. Só que aí quando chega esse momento, não acontece praticamente nada. Estamos falando do ser mais poderoso desse verso. E o cara literal mata o presidente dos Estados Unidos. E parece que o mundo só aceita aquilo normalmente. Cadê o exército? Cadê a reação do público? Cadê o caos mundial? Cadê a cidade sendo destruída? Cadê o terror que a série prometia há anos? Nada disso acontece. E sinceramente, parte disso parece muita consequência da própria produção da série. Porque dá pra sentir claramente que essa reta final teve menos ambição do que deveria. Muito disso provavelmente aconteceu por causa da 4ª temporada, que desgastou demais a imagem da série. E não, o problema nunca foi a série ter crítica política. The Boys sempre teve crítica social, política, corporativa. A primeira temporada fazia sátira à indústria do entretenimento, das corporações bilionárias, da manipulação da mídia e da cultura de celebridade. Só que antes, isso parecia equilibrar dentro da narrativa. Com o tempo, principalmente a 4ª temporada, que meu Deus, a sensação é que a série deixou de fazer a sátira ampla e começou a focar analogias políticas extremas. Isso afetou até o Capitão Pátria. Em muitos momentos ele deixa de ser um personagem complexo que parecia ser das primeiras temporadas e vira quase uma caricatura política. Você sabe de quem do que eu tô falando. E isso piora ainda mais quando a série tenta introduzir personagens derivados que simplesmente não agregam em quase nada. Os personagens da série derivada lá chegam sendo vendidos como extremamente importantes, principalmente aquela ideia da protagonista lá que poderia rivalizar com o Capitão Pátria em poder. Aí você pensa, caramba, então ela realmente tem o poder para enfrentar o Capitão Pátria? Legal, ela vai ser útil, né? No final da batalha, na batalha final. E não, no final não serve praticamente para nada. Os personagens entram, aparecem e parece que existe só para se conectar com os spin-offs. Isso vira outro problema enorme na reta final. Os personagens deixam de ter um encerramento realmente impactante. O francês praticamente morre na série, fora de tela basicamente, e a despedida dele com a Kimiko até tenta ser emocionante, mas falta peso, e ainda tem toda aquela conveniência absurda envolvendo os poderes da Kimiko, porque a própria série fala que os russos passaram décadas fazendo experimentos com o Soldier Boy para desenvolver aquelas habilidades, né, de ele tirar poderes do outro supers, mas aí ele consegue replicar quase instantaneamente nela. E o pior, a série literalmente reconhece isso em diálogo, com o Leitinho afirmando que pro Billy Bruto que ele esperava mesmo aplicar isso nela, na mesma maneira que o Soldier Boy, que levou décadas para ele desenvolver essa habilidade. Ou seja, parece que os próprios roteiristas sabiam que aquilo não fazia sentido. Tudo isso vai acumulando até chegar no maior problema da reta final, que é o arco do Billy Bruto, porque nos quadrinhos esse conflito vai muito mais longe. O Billy fica tão obcecado em exterminar os supers que ele literalmente elimina o restante dos rapazes para ninguém ficar no caminho dele. Ele mata o Leitinho, ele mata a Kimiko, mata o francês. O confronto final vira algo muito mais pessoal, muito mais pesado e muito mais trágico. A série tenta adaptar parte disso, mas faz tudo correndo.
a derrota do Capitão Prata do Capitão Pátria é praticamente no mesmo episódio e já tenta concluir o arco genocida do Billy. O conflito desse tamanho precisava de praticamente um episódio só pra ele, mas não, tudo acontece rápido demais. E sinceramente, eu não senti absolutamente nada vendo o encerramento dele. Nada. Isso é um absurdo, considerando o peso que o personagem deveria ter no final da história. Até o final do Capitão Pátria me incomodou um pouco. Porque tudo bem, ele terminar sendo humilhado, fazia parte da proposta do personagem. Ele sempre foi emocionado, carente, inseguro, desesperado por validação. Só que com algumas falas ali, simplesmente não parece algo que o Capitão Pátria, sei lá, das primeiras temporadas diria. Porque no começo, a série, ele era realmente extremamente inteligente, manipulador e previsível. Isso não impedia ele de ser emocionalmente estável, mas ainda existia uma presença ameaçadora e muito séria. Isso foi desaparecendo conforme o personagem começou a virar cada vez mais uma caricatura. No final, parece que The Boys começou com uma sátira extremamente inteligente sobre poder, mídia e idolatria, mas terminou virando exatamente aquilo que criticava. Uma franquia tentando desesperadamente se esticar, criar spin-offs e gerar momentos chocantes sem realmente desenvolver as próprias ideias. E o pior de tudo, mesmo com todos os defeitos que muita gente aponta, o final dos quadrinhos ainda conseguiu entregar muito melhor do que o final da série. Bom, é isso. Foi a série pra mim. O que vocês acharam dessa reta final? Pra mim foi uma decepção imensa. E se vocês gostaram do conteúdo, quiserem me acompanhar mais, por favor, se inscreva aí, ative as notificações e é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!